Olá, é bom ter você de volta. Nessa próxima decisão, nós vamos confirmar a possibilidade de imposição de restrições ao uso de informação contida em cadastro de inadimplentes como um requisito ou condição para a contratação de trabalhador, especificamente motorista de cargas. Trata-se dos embargos 933 e 49 de 2012, cuja emenda traz o seguinte. O certo é que a ratio que inspira a jurisprudência e agora a lei é que o referido cadastro, ainda que público, destina-se à proteção do crédito a ser concedido por bancos particulares e associações comerciais. Não deve ser usado para aferição da empregabilidade do motorista ou da probabilidade que venha a subtrair mercadorias transportadas. Se não há condenação por crimes contra o patrimônio, não há motivo para questionar o caráter do simples devedor, cujas razões para inadimplência fogem, nos mais das vezes, ao seu controle. Utilizar ou fazer utilizar o cadastro para qualquer outro fim que não da proteção ao fornecimento de crédito, salvo autorização em lei, após a vigência da LGBT, é ilegal. Recurso conhecido e parcialmente provido. Então, nessa circunstância, o que houve era que empresas de transporte de cargas atribuíam a empresas seguradoras a verificação, por assim dizer, da idoneidade do candidato à vaga de motorista, a partir de consulta a cadastro de inadimplentes, ou seja, se houvesse algum registro ou alguma anotação no cadastro de inadimplentes, como por exemplo Serasa, a seguradora expedia uma nota no sentido de que não se contratasse aquele determinado candidato. O que essa decisão, no bojo de uma ação civil pública, veio a requerer e obter, afinal, foi que nem o empregador, nem a empresa de transporte de cargas, tampouco a seguradora eventualmente contratada, possa se valer de informações constantes de cadastro de inadimplentes como limitador para a contratação de eventual empregado. Como se diz, a simples circunstância do candidato estar inadimplente ou ter crédito, débitos em situação de inadimplência não significa uma sinalização de má conduta ou um indicativo, um indício de que da predisposição a qualquer tipo de subtração das mercadorias transportadas. Em consequência, a tutela concedida nessa ação civil pública foi exatamente para que, de obstar que a empregadora, a empresa de transporte de cargas, utilizasse ou fizesse utilizar por meio de terceiros a informação constante de cadastro de inadimplentes. O interessante destacar é essa circunstância de já se fazer referência à Lei Geral de Proteção de Dados, especificamente porque se entendeu que essa informação contida no cadastro, nesse tipo de cadastro, seria vinculada especificamente à concessão de crédito. É bom lembrar, inclusive, que a disposição que vedava ou que autorizava a dispensa por justa causa de trabalhadores bancários que viessem a cair em situação de inadimplência também foi revogada já há alguns anos. Os dois elementos que podem ser importantes no estudo, por assim dizer, acadêmico, é essa aplicação da LGPD no âmbito das relações de trabalho e também o contraste entre essa possibilidade de consulta e decisões semelhantes do TST acerca da possibilidade ou não de consulta de antecedentes criminais, porque nesse caso de possibilidade ou não de consulta prévia à contratação a eventuais registros de antecedentes criminais, houve a decisão do TST no sentido de que algumas categorias, algumas profissões poderiam submeter o candidato a essa avaliação prévia, ou seja, seria, no caso de um estudo acadêmico, seria interessante observar esse contraste. Mas o certo é que aqui, nessa decisão, se confirmou que no âmbito da contratação de trabalhadores para transporte de cargas, a consulta a cadastro inadimplente ou a utilização dessa informação, seja pelo empregador, seja por terceiros, como impedimento à contratação, é considerada ilegal e não supera a possibilidade do exercício, por assim dizer, regular da iniciativa privada no fornecimento desse tipo de informação. E mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de ajudar você a entender melhor o direito do trabalho e o processo do trabalho. Como sempre, a emenda completa desse lugar estará logo abaixo na descrição do vídeo. Eu peço que você deixe o seu like, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!